com muito prazer recebendo no meu canal o Dr. Miguel Reale Júnior, jurista conhecido de todos. Já esteve no nosso canal sempre com muita relevância. Quem acompanha o nosso canal gosta muito do Dr. Reale Júnior. Eu colocaria ao senhor o seguinte: houve a entrega do pedido de impeachment à Câmara dos Deputados, só qual reza a Constituição, afinal ela é que autoriza privativamente o crime de responsabilidade. O senhor estava acompanhado, inclusive, da direção da CPI da Covid, mas o presidente da República parece que teve opinião diferente. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que o senhor achou da opinião, vamos chamar de opinião, que aqui lá já estamos em outra esfera, do presidente da República sobre o senhor e sobre o pedido? Obrigado por ter Ô, aceito. Lira, é um prazer muito grande estar de volta ao seu programa e ser entrevistado por você, que sempre inspira pensamentos e considerações. Portanto, com grande prazer estou aqui. E o presidente, eu acabei vendo hoje, que na live de ontem, ele acabou fazendo referência a mim, né? E me desprestigiando de forma bastante consistente, porque disse que eu sou velho. Esse é o argumento. O argumento é esse, que eu tenho idade e que eu sou o Tutancâmon. Ele acho que nem sabe que é o Tutancâmon, que, aliás, morreu moço, né? É verdade. O Tutancâmon morre, segundo os especialistas, ele era moço, morre com 19 anos. Né? É uma múmia bem conservada. Eu espero ser uma múmia conservada como o Tutancâmon, né? Agora, chega a ser engraçado, né? Porque é tão tosco, é tão infantil, né? Que chega a ser engraçado. Infelizmente, ele consegue ser autêntico, né? Ele retrata exatamente o que ele é. Ele retrata, com palavrões. Chegou a dizer que eu era o marionete da esquerda. É muito engraçado. Ele acusou o golpe, né? Ele acusou o golpe, porque ele fez menção ao meu nome e considerações pessoais. Evidentemente que ele não entrou em nenhuma análise do pedido, porque também não tem competência para responder pelos seus próprios atos. Então, ele fez considerações desairosas a mim. Aliás, as tropas bolsonarianas têm me atacado sempre com isso, que eu sou velho, que eu tenho que me aposentar, que eu tenho que ir para a praça jogar dominó. São considerações muito inteligentes, né? Pessoas muito ilustradas. São uns pobres coitados, né? Meu Deus do céu. Agora, eu pergunto justamente ao senhor, assim, o pedido de impeachment, em síntese, quais são assim, as bases centrais, os pilares centrais da solicitação do impeachment do presidente da República? Esse pedido de impeachment está baseado no parecer que nós oferecemos à Comissão da Pandemia do Senado, né? CPI do Senado. E era uma consequência obrigatória a apresentação desse pedido de impeachment em face do que consta do parecer. O parecer concluía que havia crime de responsabilidade, e crime de responsabilidade consistente na afronta patente a direito individual e social, ao direito à vida e o direito à saúde, que é um dever do Estado. Ao mesmo tempo, se caracteriza a falta de decoro pela prática reiterada de fatos que são indignos ao exercício da presidência da República. Então, fica demonstrado que o presidente não faz jus a ser o chefe da nossa nação, a comandar o povo brasileiro. Por quê? Porque ficou demonstrado ao longo da comissão CPI da Covid que o presidente não agiu meramente por imprudência, por negligência, não. Era um caso pensado, havia uma orientação, havia um propósito. E este propósito era o de desconsiderar totalmente o valor da vida e o valor da saúde para fazer prevalecer a atividade econômica, não porque a atividade econômica fosse, da sua escolha, um valor importante, mas porque a baixa atividade econômica
levaria a um desprestígio eleitoral, que está aí ocorrendo também em razão da inflação, que não tem nada a ver com o problema da pandemia, né? Não se percebeu, ou não percebeu o presidente e os seus fâmulos, que a economia só se desenvolve quando se vence a pandemia. Isso aconteceu nos países europeus, ou seja, no momento em que se fez o controle da pandemia, é que houve a condição de espírito e de material para fazer andar a economia novamente. Tanto que os países vão crescer significativamente e o Brasil vai ser dos únicos países emergentes com baixo crescimento esse ano e baixíssima recessão. Já estamos em recessão técnica e vamos entrar no ano de 2022 com um PIB negativo. Pois bem, qual foi a ideia do presidente? A ideia do presidente partia de uma posição geral de que era necessário que houvesse a imunização de rebanho com a contaminação de 60% a 70% da população. Imagine você, 60% a 70% da população contaminada para vencer o vírus. E ele contrariou a própria lei que foi criada de forma urgente. Veja, Vila, no dia 6 de fevereiro de 2020, o Brasil já tinha uma lei que regulamentava toda a atuação estatal e da sociedade no combate à pandemia. Em 6 dias, uma lei proposta pelo governo, evidentemente ali pelo Henrique Mandetta, né? E logo em seguida portarias interministeriais organizando e punindo também aqueles que desrespeitassem as medidas sanitárias necessárias, impondo medidas de isolamento social, quarentena, vacinação, uso de máscara. Ou seja, estava tudo preparado para uma grande ação bem sucedida contra o vírus. Mas o presidente, pelo contrário, ele conspirou totalmente contra as medidas que ele mesmo tinha sancionado ao sancionar essa lei, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O que ele fez? Ele promoveu aglomerações, com um grande risco de transmissão do vírus, dando mau exemplo à população, não usando máscara. Houve uma lei que regulamentava e determinava o uso de máscara, ele vetou a lei. Ele disputava com governadores e prefeitos, atribuindo a responsabilidade de eventual debate na economia aos governadores e prefeitos, e queria que todas as atividades não estivessem limitadas. Portanto, se era a limitação não cabia às atividades chamadas essenciais, o que o presidente fez? Através de decretos, ampliava o rol de atividades essenciais, incluindo entre as atividades essenciais, por exemplo, a academia e o cabeleireiro. Ou seja, ele solapava todas as medidas de precaução. Qual foi o resultado disso? Foi a criação de uma imensa situação de perigo. E que gerou, nos meses de 2020, e especialmente a partir de maio de 2020, uma elevação contínua e amedrontadora do número de internações, de mortes. Ele desconfiava dos governadores e prefeitos, dizendo, inclusive, que governadores e prefeitos estavam lhe impedindo de tomar qualquer medida, porque o Supremo Tribunal Federal tinha coartado a ação do governo federal. Mentira, o Supremo Tribunal Federal baixou uma nota desmentindo o presidente e dizendo não. O que nós decidimos é que a competência é comum, a competência é da União, do Estado e do município. E a coordenação de toda a ação tem que ser do governo federal. Veja o que fez o presidente de Portugal, conduzindo a luta contra a Covid. Foi a público, mobilizando a nação em torno de uma conscientização do perigo e de tomada de medidas de precaução. Todos os governantes assumiram a defesa do seu povo contra esse inimigo
perigoso e não visível, que é o vírus. Ele não, ele se aliou ao vírus. Ele se aliou ao vírus, ele foi um instrumento de disseminação do vírus, seja por causa das aglomerações, seja porque ele deu exemplos de não usar máscara. Quantas pessoas... Eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo relatando o número de pessoas que, cobradas por comerciantes ou por pessoas na rua para usar máscara, reagiam brutalmente, inclusive ferindo aqueles que estavam advertindo o não uso de máscara. E as pessoas que faziam esses atos de violência, porque eram recriminadas por não estar usando máscara, se valiam do presidente. O presidente disse que não precisa usar máscara. Lembre-se até de um passageiro de um avião que não quis usar máscara, que mostrou, então, do seu celular, um vídeo do Bolsonaro falando que não precisava usar máscara. Ou seja, o presidente da República, ele dita comportamentos, é uma pessoa de importância evidente, ainda mais com a população mais sofrida, de comportamentos. Ele é um modelo. Portanto, ele conspirou de todas as formas contra as medidas de precaução, e um papel fundamental foi nas vacinas. Ele prejudicou todo o processo de vacina, forçando, inclusive, fazendo uma política de negação das vacinas. Para que vacina? Para que essa correria? Vacina só no meu cachorro Faísca. Ele tem uma live que ele diz, e mostra o cachorro, ele dá faíscas, vacina vai fazer você virar jacaré. E, recentemente ele disse, está sendo também objeto de processo do Supremo, que a vacina levava à doença da AIDS. Não é? E por aí afora, ele só se interessou pela vacina quando surgiu a Coronavac. Se não houvesse a Coronavac, ele não teria se interessado a mínima de buscar, correndo na Índia, vacina, para ser o primeiro a vacinar, quando ele viu que o Dória ia vacinar com a Coronavac. Ou seja, e festejou quando os testes que eram feitos para a Coronavac, houve um evento negativo, e ele festejou. Mais uma que o Jair ganha. Ganha o quê? Que não vai ter vacina, que o seu povo não vai ser protegido. E ele ganha. E, na verdade, o evento negativo era o suicídio de um dos voluntários, não tinha nada a ver com a aplicação da vacina, os testes de vacina. Então, e tem dois outros fatos que são, digamos, mais especificamente graves, que é o que aconteceu em Manaus, não é? E que foi uma crise de saúde gravíssima, com os hospitais absolutamente lotados, e ele participou de uma reunião ministerial, mandou o Pazuello para lá, e junto à capitã Cloroquina. Por quê? Porque ele queria ter um remédio salvador. Então, ele praticou o charlatanismo, porque ele apresentava a cloroquina e dizia que a cloroquina era um remédio 100% eficaz. E, no momento de grande crise em Manaus, ele manda para lá a capitã Cloroquina e o seu faz-tudo, o Pazuello, para lançarem o Trate Covid, um aplicativo que permitia que as pessoas que tivessem desconfiança de ter a vírus se comunicassem e receberiam em casa um kit Covid, que era composto por alguns remédios, principalmente pela cloroquina. E ele insiste na cloroquina. A cloroquina, sabidamente, é um remédio que tem efeitos colaterais bastante graves, né? Seja cardiológicos, como especialmente na visão. Basta ler a bula da cloroquina, né? E a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho de Secretários da Saúde se manifestaram contra. E além dos epidemiologistas, além dos infectologistas, todos dizendo que a cloroquina não tinha nenhum efeito. O médico francês que inventou essa ideia da cloroquina como
combate ao vírus, foi excluído da ordem médica na França. E depois reconheceu que realmente era um embuste. E ele fazendo campanha da cloroquina, dizendo que era um remédio infalível. E esse desastre sanitário que foi Manaus transformado num projeto piloto para lançamento no momento que faltava oxigênio nos hospitais, as pessoas estavam morrendo por falta de leitos e por falta de oxigênio, asfixiadas, e ele manda ter cloroquina junto com o ministro para fazer uma experimentação. E fora tudo isso, colorindo tudo isso, o comportamento que ele tinha em relação aos mortos. A impiedade, a perversidade. Né? Se há uma frase, que é uma expressão que me toca toda vez que eu me lembro dela, é quando ele, noticiado sobre o número elevado de mortes, diz: e daí? E daí? Ou seja, um desprezo. E daí? Todos vamos morrer. Todos têm o mesmo cheiro. Olha, todos têm o mesmo cheiro. É uma absoluta indiferença, frieza. Ele nunca foi a um hospital. Ele nunca foi atender a população pobre, chorosa, que estava morrendo nas periferias. Nunca. Nunca deu uma orientação de como lutar, nunca deu forças ao país para enfrentar. Ele queria só trabalho. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Junto com alguns empresários, alguns empreendedores que o assolavam, ele criou, mais um dado relevante, ele criou um Ministério Sombra, longe do Ministério Oficial. Eu via lá pretensos especialistas que iam lá bajular o presidente e dizer o que ele queria ouvir. Pessoas absolutamente irresponsáveis que foram indiciadas pela comissão da CPI da Covid, da pandemia no Senado. Não é? Então, todo este quadro é aterrorizador, porque demonstra uma absoluta indiferença para com a vida e para com a morte, que, aliás, está na frase, né? Essa frase idiota que foi dita pelo Pazuello, não é? A liberdade é mais importante que a vida. Mas não dá nem lógica, né? E você vai ter a liberdade, o quê? Aí você põe com o seu epitáfio: salvei a liberdade e perdi a vida. Que hora você acabar no túmulo dele, depois pode colocar lá. Salvei a liberdade. Ou seja, liberdade para quê? A liberdade egoística de não usar, de não ser vacinado, de não tomar as medidas de precaução, de não usar máscara, para ter a liberdade de transmitir o vírus? Sem nenhuma visão social, nenhuma visão de solidariedade, era de um profundo egoísmo, de uma malvadeza sem nome. Tudo isso mostra, né, que o presidente desrespeita valores fundamentais que estão consagrados na Constituição, evidente, que é o valor da vida e o valor da saúde. Além do que, é falta de decoro o presidente da República, por exemplo, incentivar, como ele fez, que pessoas invadissem os hospitais de campanha para filmar os hospitais de campanha, demonstrando que as UTIs estavam vazias, e que era mentira dos governadores. Mentira dos governadores. E realmente um deputado em São Paulo, junto com populares, invadiu o hospital de campanha do Pacaembu, com violação da privacidade dos doentes que lá estão sofrendo nas suas camas de UTIs, entrando pessoas que vão lá levar contaminação, vão se contaminar, vão perturbar o trabalho do hospital, consistindo isso numa violação de domicílio. Então, é um quadro que me parece muito claro, preciso. Quem não consegue olhar que existe aí crimes de responsabilidade é porque tem uma visão vesga, absolutamente dominada por uma postura política irresponsável. Pergunto ao senhor, com esse quadro realmente terrível, tenebroso, não faltam provas, né? Foi protocolado o pedido, né? Já disse, são mais de 100, 120, 130, alguns falam em 140 pedidos que estão na gaveta ou nas gavetas do presidente da Câmara, herdado inclusive do presidente anterior, Rodrigo Maia.
eu pergunto, há alguma viabilidade, quer dizer, o documento é mais um registro histórico de um momento triste da história do Brasil, para ficar registrado o pedido de impeachment, ou existe alguma possibilidade, mesmo que remota, de um processo de impeachment? Nesse ano, tudo indica que nós já estamos no final do ano legislativo, mas que seria combinado com o ano que vem, lembrando que o ano que vem tem um ano eleitoral. Como é que fica essa questão? As duas coisas, Vila. Era uma consequência obrigatória nós entrarmos, nós tínhamos que entrar, não podíamos nos negar a entrar com esse pedido em face das conclusões retiradas do parecer que examinou as provas contidas na comissão da pandemia. Então, era necessário, nós cumprimos a nossa obrigação, o nosso dever cívico de entrar para registrar e para dar consequência, né? Não ficar o parecer apenas como uma peça que não tenha qualquer tipo de efeito concreto. Mas, por outro lado, existe um caminho que nós já acentuamos no pedido, no final do pedido, porque o órgão legislativo, seja a Câmara e depois o Senado mais ainda, no impeachment ele se transforma em um órgão judicial. É um órgão de julgamento, tanto que o Senado vem a ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, quando é feito o julgamento em plenário. Então, é um órgão julgador que tem o contraditório, tem as defesas, tem as testemunhas de acusação, tem as testemunhas de defesa. É um órgão judicial, ele se transforma num órgão judicial. Pois a emenda constitucional 45 criou, no artigo 5º da Constituição, mais um direito individual, que é o direito a um tempo razoável do processo. É um dos princípios que regem a justiça, é a razoabilidade do tempo do processo. E este princípio aplica-se ao legislativo quando ele atua como judiciário. Então, nós teremos possibilidade de uma ação de descumprimento de preceito constitucional se houver demora, além da razoável, para que o presidente da República despache e determine a apreciação do nosso pedido. Então, nós vamos, sem dúvida, a justiça como um novo argumento que não foi ainda apresentado ao Supremo Tribunal Federal. E aí junto ao STF, quer dizer, seria entrar no STF, nesse caso? No STF. No uma STF. ação de descumprimento de preceito constitucional. E isso quando seria, doutor Miguel? Seria quando? Em que momento? Eu acho que o ano legislativo recomeça em fevereiro, este agora tem mais uma semana, isso deve ser Sim. por março. Por volta de março. Tem o recesso e depois, por março, já houve um tempo razoável para o presidente, durante o mês de fevereiro, despachar esse nosso pedido. Né? De todos os outros pedidos, ninguém demandou o STF com a questão que o senhor está destacando, né? Não. E a esperança é que, o desejo é que o STF provocado responda sobre isso em tempo hábil. Eu acho que sim, porque é uma garantia constitucional, uma garantia que está no artigo 5º da Constituição, e eu creio que se aplica efetivamente essa medida, né? Se aplica efetivamente essa medida também para o Legislativo, nas condições em que ele atua como judiciário. Perfeito. Eu acho ótimo. Eu agradeço muito, doutor Miguel Reale Júnior, ter apresentado aí a ideia, o que foi, fazer uma síntese do que foi a solicitação do pedido, a conjuntura, essa questão que o senhor destacou no final, a resposta que o senhor, no início da nossa conversa, ao presidente, das considerações de um egiptólogo. Ele é um especialista em história. Ele nem sabe onde é o Egito. Doutor, eu não tenho nem ideia. Ele falou do Tutancâmon, olha, mas aqui, olha só. Que coisa... Olha, não tenho a mínima ideia. Chegou a ser engraçado. Só uma coisa, ele, ao fazer esses comentários, inclusive citando meu nome, demonstra que o golpe o atingiu. Exato. Pois, senão não faria. Ele nem tocaria nessa questão. Não tocaria nessa questão. Então, eu fico muito satisfeito que o presidente veja na minha pessoa
como um defeito grave ser velho. É um tosco. É verdade. Doutor Miguel Hélio Júnior, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado Nada. mesmo, o senhor ter me Um grande atendido. abraço e O pessoal do obrigado. canal gosta muito aí do senhor. Muito obrigado. Então, um grande Eu que abraço para o senhor agradeço. também. Grande abraço.